Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Emily Keiko, acho que a maioria já me conhece. A gente tá aqui no nosso primeiro episódio do podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre o conceito de salvação e sobre algumas religiões e o que elas acreditam e o que elas pensam sobre isso. Do meu lado direito a gente tem o Luiz. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E do meu lado esquerdo a gente tem o Vitor Matheus. Boa tarde, pessoal, tudo bom? E atrás a gente tem o nosso cameraman, o Cleiton, que vai estar aparecendo em algum lugar da tela por aí, o rostinho dele. E ele vai estar aí organizando a câmera, passando de um lado pro outro. E pra introduzir, pra começar realmente a falar alguma coisa, o Vitor Matheus vai falar um pouco sobre o conceito de salvação, de acordo com o geral, né? Depois a gente vai começar a introduzir as religiões. Bom, a teoria de salvação, ela faz referência à salvação da alma, né? Que todos nós teríamos. E ela se refere ao livramento, né, da alma de uma ameaça eterna que esperaria depois da morte. Então isso é totalmente relacionado à vida após a morte, que a maioria das religiões acreditam, né? Pelo menos isso que seria o conceito de religião. Então, quando a pessoa morre, ela espera, a alma dela, né, esperaria algo muito melhor do que ela viveu na Terra. Bom, eu gostaria de comentar um pouco sobre o conceito de salvação, no que eu acredito, no que eu tenho mais experiência, que é o conceito cristão, que é o que vai dar introdução ao conteúdo no geral que a gente vai aprender sobre as outras religiões, que, como o Vitor explicou, é um conceito que você meio que acredita na vida após a morte, a sua alma tem um livramento, ela acredita que o livramento que a gente vive pra esperar por algo melhor. E na vida cristã, na religião, você acredita que, independente das boas ações, se você tem fé em Deus, se você acredita no amor de Deus, no amor de Jesus que morreu por nós na cruz, mesmo se você fez boas ações ou não, seguiu as leis dele, os 10 mandamentos e tudo certo, eu acredito, e pelo que muita gente segue na religião, de que você vai passar por esse sofrimento, essa vida que é um preparatório para que a gente possa confiar em Deus, acreditar nos seus princípios, acreditar no seu amor, confiar nele, que logo depois desse usar um termo mais pejorativo, desse inferno, como muita gente acredita, a gente vai acabar indo para um paraíso, um lugar melhor que ele preparou especificamente pra gente. Você tocou num ponto bom, Luiz, porque, por exemplo, a religião, nesse sentido cristão, né? A religião, por exemplo, católica, ela tem esse Deus, né, maior, mas, por exemplo, eles têm outros santos que eles fazem, que eles adoram também, né, nesse sentido. E aí a gente consegue linkar também a religião de matriz africana, né, onde eles têm os orixás, e eles fazem essas adorações para orixás, mas eles têm um Deus maior, né, que o Vitão comentou, como é que é o nome desse Deus mesmo? Dos orixás? Maior. Então, algumas religiões, né, de origem africana, elas acreditam no Deus do cristianismo, só que elas também acreditam nos orixás, né? Por exemplo, eles acreditam no Deus, o grande eu sou da Bíblia, porém eles também fazem adorações a orixás, como oferendas, etc., como se fosse a igreja católica com Deus e os santos que seriam os orixás, basicamente isso. Tanto que só um comentário relacionado ao que você estava falando sobre a Igreja Católica. Essa questão dos santos e tudo também é uma questão histórica e política, porque na época de Constantino, ele era um governador pagão, e quando a Igreja Católica na época, né, era base, ainda hoje é a religião base do cristianismo, estava crescendo muito, demasiadamente, e só que ele, por ser um governante que ele era pagão, ele acabou se convertendo ao catolicismo, só que de uma maneira na qual ele foi linkando outras religiões, e daí surgiram os santos da Igreja Católica, porque na verdade não tinha antes, né? Esses santos eram deuses pagãos que eram os deuses do lar. Cada pessoa tinha um deus na casa que eles adoravam, e esses deuses do lar virou santos da Igreja Católica. A gente aprendeu isso na aula de história, não Exatamente. Foi? Eu lembro disso. No entanto, que, querendo ou não, a gente vê muita similaridade entre essas religiões. Por exemplo, na época que os portugueses vieram, eles introduziram, né, a religião nos índios, e aí com essa junção de crenças, foram se formando religiões muito
tipo, religiões similares, porque, querendo ou não, a maioria tinha os mesmos conceitos, né? No entanto, que, indo pro que o Luiz falou do cristianismo, a religião de matriz africana, ela acredita que, tipo assim, elas fazem, assim como a religião católica, alguns oferendas para, por exemplo, no caso da religião do candomblé, por exemplo, são para orixás, que eles acreditam que vão trazer coisas importantes para eles, né? E eles acreditam que na morte, no caso, né, na salvação deles, o corpo deles vai ficar em terra e a alma deles vai subir, ou seja, a alma vai ser levada, sabe? E vai subir, enfim, pra, não sei se agora talvez eu esteja sendo um pouco leiga, mas enfim, a um céu, né? Então eles têm essa similaridade. E que já linka um pouco com o espiritismo também. Sim. O espiritismo, ele já acredita no espírito em si, né? Na questão de você poder, né, sentir energia, sentir pessoas que já morreram, né? Assim como o candomblé também. Muitas pessoas que frequentam essa religião falam que há espíritos, assim, enquanto a gente está aqui, há outros espíritos junto com a gente. Porém, vai depender se eles são bons ou ruins, dependendo da pessoa, tipo, da vida que ela teve na Terra, né? Isso já vai pra filme de terror também, né? Não, filme de terror são os espíritos, no caso seriam os espíritos maus, né? Que ficam e querem buscar alguma coisa, Vingança, né? Às vezes acho que a própria salvação que eles não conseguiram alcançar, em algumas religiões também acreditam nisso, que não conseguiu alcançar essa salvação, colocar uma presa essa na meta, terra, né? né? E se prendem, ficam presos, né? Onde a gente tá. O que você ia falar, Luiz? Não, eu ia falar que é muito interessante também, porque enfim, a namorada do meu irmão, no caso, ela é espírita, ela me fala algumas coisas, me conta algumas coisas sobre espíritos que possuem energia positiva e negativa. E pode parecer até piada, muita gente critica o fato de existir, por exemplo, o tabuleiro Ouija, que muita gente fala dele e tudo, fica brincando, fez vídeo na internet, mas ele é como se fosse um meio de comunicação com esses espíritos que você vai para algum lugar, vamos supor que você vai para algum cemitério. Lá, teoricamente, se você acredita no espiritismo, tem os espíritos lá. Se você pode se comunicar com espíritos que possuem energias positivas, negativas, que possuem rancor ou que possuem alguma coisa na Terra, que deixou preso aqui na Terra e que quer se livrar de alguma forma. Muita gente acredita também em possessão, no caso de possessão, tipo você querer se vingar de um outro ser humano, outra pessoa que fez mal para você na vida anterior, se tornou um espírito e você fica com um rancor no coração, vamos assim dizer. E aí, às vezes, esse espírito toma posse de alguma pessoa e acaba, olhando, vendo uma pessoa que fez mal para ela e querendo vingança ou algum tipo de explicação, enfim. E o tabuleiro Ouija também ajuda nesse fato de comunicação. E também é muito interessante o ponto da religião egípcia, que eu ia comentar também, que eu não entendo muito, mas o pouco que eu entendo é que existem deuses que se transformam em animais também. É uma religião muito peculiar, assim. Tem também o fato da salvação para ele ser, que eu aprendi em história, que é quando você mede os seus pecados, eu acho, por peso, quando você fica numa balança e pesa quais são os pontos positivos e negativos que você fez na sua vida. Você tem que ser mais leve que a pena, né? Exatamente. Eles tiram o coração, né? No caso, isso é um adendo que eu ia fazer, que na religião egípcia, por exemplo, os faraós acreditavam que... Eu acho que na religião deles vai muito nisso, né? Acho que linka um pouco com a religião de matriz africana, onde eles separam o corpo da alma, né? No entanto, que para os faraós, a deles já vai para esse negócio de ressurreição também, porque os faraós acreditavam que o corpo deles, se eles fossem conservados, eles poderiam ressurgir novamente, enfim, depois de anos, e a alma deles iria para esse outro lugar, né? No tanto que eles acreditavam que, tipo, ao colocar a pena e o coração deles, né, eles iam alcançar esse lugar bom, só que eles ficariam lá durante um tempo e os faraós conservavam o corpo para que daqui a alguns milhares de anos eles voltassem, a alma deles retornasse para esse mesmo corpo que eles já tinham conservado para, enfim, comandar novamente ou, enfim, fazer o que eles quisessem fazer, né, nesse objetivo, assim. Fora que esse ponto de ressurreição também é algo muito semelhante em todas as religiões, né? Como que eu estava explicando, assim como eles acreditam nessa reencarnação, que nem os egípcios mumificavam os faraós para que eles pudessem ali ainda ter uma vida após a morte. Até na religião cristã mesmo tem, só que muitas coisas que são semelhantes acabam se distanciando por pequenos detalhes, como, por exemplo, a reencarnação de Jesus e a reencarnação
do espiritismo, são coisas totalmente diferentes. Porém, as duas são reencarnação. Então, todas essas religiões têm algumas semelhanças, como se fosse uma árvore com várias ramificações. É um retorno, né? Tipo, é isso que você falou, né? Tipo, querendo ou não, todas partem de um mesmo fruto, de uma mesma raiz, mas, enfim, meio que vai surgindo galhos diferentes, cada um com o seu formato, né? Mistura de Mas, culturas, né? exato, mas ainda assim surgem de uma mesma raiz mesmo, eu acho que é nesse sentido, sabe? De uma mesma ideia que com milhares e milhares de anos vai se transformando em outras. No entanto, que a gente vê isso nas próprias mitologias em si, né? Por exemplo, a mitologia nórdica, a mitologia grega, entre outras mitologias, são muito parecidas, a mitologia romana, são muito parecidas entre si e vão mudando pequenos detalhes, sabe? A gente estava conversando um pouco antes do podcast e o Vitor falou um pouco sobre a mitologia maia, que também é inserida nos nossos dias a dias. Quer comentar, Vitor, um pouco? Sim, então, a mitologia maia, inca e asteca, né? Esse povo, ele influencia até hoje, por exemplo, no nosso calendário, como nos dias. Porque nos dias em inglês, eles estão escritos baseados na religião deles. Eles tinham, por exemplo, eles adoravam o sol, por exemplo, no domingo, que por coincidência no inglês é Sunday, né, que seria dia do sol. Tem esse link, né, com a religião. Monday, por exemplo, que é segunda-feira, seria dia da lua, eles adoravam a lua. Então, assim como as outras religiões, eles tinham deuses baseados nos fenômenos naturais. Então, era deus lua, deus sol, então, animais. Então, eles sempre tinham deuses criados pelo ser humano. E nunca um deus que criou tudo, mas um deus baseado na criação. Que seria aquela antropologia, né? Seria deuses antropológicos. Deuses antropológicos. A religião. Né? É religião politeísta também, que acredita em vários deuses. Sim. Mano, uma coisa que a gente tava falando antes do podcast foi... Isso aí é uma coisa que disseminam e é fake, é uma mentira. Eu acabei de descobrir isso. Muitos acreditavam, inclusive muitos cristãos acreditavam que ao cantar o parabéns pra você e falar Ratimbum, estariam fazendo... o deus Sá, se não me engano, ele é egípcio, não é? Deus Sá... Enfim, não vamos ter certeza, mas é uma religião onde o Deus Ra é considerado o Deus Sol e você estaria tipo, que Deus Ra te abençoe. Mas isso é fake, na verdade. Ratimbum é exclusivamente brasileiro, não tem nenhuma ligação com maldição nem feitiçaria. De acordo com uma das versões, Ratimbum é a reprodução do som de instrumentos musicais de uma fanfarra ou banda de circo, mais concretamente a caixa, que seria o Rá, os pratos, que seria o Tim, e o bumbo, que seria o Bum. Ou seja, isso era uma fake news que até eu, há poucos segundos atrás, acreditava, e na verdade isso é uma mentira, né? Então, tipo, é engraçado como a religião... A gente acha que, tipo, tá muito presente, né? E aí, a ponto de, tipo, disseminam várias coisas, né? No entanto que, linkando pro próprio budismo, eu vou cortar um pouco. Tipo, a gente tinha uma ordem cronológica, mas enfim, eu vou sair um pouco, porque vai muito nessa ideia. O budismo, na escola, eu lembro que a gente tava com o professor de história, o Beto, e o professor muito bom, assim. E nisso ele tava lendo o livro de história, e no livro de história falava que o budismo não acreditava em milagres. E eu frequentava o budismo e eu comecei a achar aquilo estranho. Só que realmente é verdade, o budismo não acredita em milagres. Ele não acredita no milagre de que eu estou aqui parado e eu quero um bolo de chocolate. Eu vou acreditar tanto nesse bolo que o bolo vai surgir na minha frente. Não é assim. Eu quero um bolo de chocolate. Eu vou atrás das coisas para poder fazer esse bolo de chocolate e receber esse bolo de chocolate. Então... essa disseminação, né? Essa mentira. Assim como religiões de matriz africana sofrem tanto desrespeito. E se você parar pra analisar, uma tá linkada à outra, sabe? Tem ideias muito similares. Então, embora o conceito de salvação em cada uma seja diferente, quando você para pra analisar de verdade, é muito igual, é muito similar. Então a gente vê, né, no mundo atual, tem muitas religiões e as religiões são muito similares, mas o pessoal começa a disseminar mentiras, porque eu acredito, isso é uma opinião minha, que algumas vezes eles fazem isso para, tipo, minha religião é superior porque a religião faz isso, isso e isso. Quando não é verdade, eles fazem isso pra poder crer que a ideia deles é maior, sabe? Pra... ter essa... Eles têm essa arrogância, né? Essa soberba de, tipo, não, a minha é melhor porque ela pensa isso, sendo que, na verdade, às vezes quando você para realmente pra pesquisar, pra analisar, são muito parecidas. Então, eu gostaria também de comentar sobre isso, que é um ponto muito interessante, porque vou usar um exemplo, como é o conceito de salvação. Na época que Jesus não vinha pra Terra, o sacrifício que a religião cristã usava para poder perdoar seus pecados era um cordeiro.
Você matava um cordeiro, o sangue do cordeiro perdoava os seus pecados, a cada pecado que você cometia. E desde então, quando Jesus veio à Terra, Jesus se tornou o cordeiro, ele se sacrifica e intercede por nós sempre. E é muito curioso, porque, por exemplo, a macumba que eu tenho na esquina da minha casa, tem um centro lá que eles praticam esse tipo de religião. Lá o pessoal, eles usam alguns animais de sacrifício. E muitas pessoas, inclusive tem uma igreja do lado que tem preconceito com esse tipo de coisa, que fala, não, sacrifício é alguma coisa muito errada, é um pecado que você comete, é uma religião que não preza pela salvação, mas é uma disseminação que, se você for pesquisar e for atrás das coisas, você consegue compreender. Por que a sua religião, o seu cristianismo pode praticar esse tipo de coisa, ou já praticou, e outra religião não pode? É porque é fácil julgar, né, mano? A gente tava, há pouco tempo atrás, o Cleiton, enfim, todo mundo aqui que tá nesse ambiente agora, a gente tava fazendo uma lista, né, eu tava zoando com eles sobre pecados, né, e a gente tava, tipo, fazendo, já fiz, não fiz, já fiz, e esse negócio, né, então é muito fácil pra muitas religiões, tipo, julgar o outro e não olhar pros próprios erros, sabe? Então, eu acredito, isso é o que me disseram, se eu estiver errada, né, os cristãos aqui em volta podem me dizer, mas eu já ouvi muito, tipo, em escola também, sabe, dizendo que os pecados têm a mesma equivalência, sabe? Tipo assim, se você roubar uma bala e roubar um banco, tem a mesma equivalência. Então, se tem a mesma equivalência, por que eles vão ficar, tipo, julgando? Tipo, porque ele está matando tal coisa, eu vou julgar ele, sabe? Julgamento já é um pecado. Você estar julgando a vida de outra pessoa já é um pecado, né? Na Bíblia tá escrito para amar o próximo. Então, pra que ficar julgando, sabe? Eu acho que vai nesse sentido, sabe? Você pensa assim, não, porque eu estou fazendo certo. A partir do momento que você pensa que você é perfeito, que tudo que você faz é certo, você já tá errando, sabe? Então eu acho que, se me corrijam se eu estiver errada, que vai nesse sentido, né? Não, sim, fora que essa questão é uma ignorância muito grande, porque muito provavelmente houve uma época que só tinha uma religião. Porque assim como o nosso professor de História Franklin estava comentando sobre isso, as religiões hoje em dia é como se fosse uma árvore com várias ramificações. Então teve uma raiz ali própria de uma religião somente que foi se modificando por conta de culturas diferentes, locais diferentes. Então por isso que a gente consegue ter vários links com essas religiões, porque assim como eu já tinha falado, né, na época de Constantino, da Igreja Católica, que se acabou se misturando com deuses pagãos, outros povos foram se misturando com a mesma religião, foi criando outras, e aí essas misturas já foram se misturando com outras misturas de religiões. Então acabou tendo uma diversidade gigante. Então é uma ignorância muito grande, porque a questão de você respeitar a religião é a mesma coisa de você respeitar a cultura da outra pessoa. Porque é aquela questão, por exemplo, os povos africanos, tem muita gente que vive em locais isolados do mundo, que não, por exemplo, que não estão tão conectados, né, na questão da globalização, por exemplo. Os povos indígenas, africanos, esses povos, eles às vezes só têm a cultura deles e não têm conhecimento de mais nenhuma outra. Eles não têm nem a oportunidade de conhecer outras culturas diferentes. Então, por uma necessidade do ser humano, isso historicamente, de crer em algo maior, acaba surgindo outras religiões. É o mesmo que você, tipo, sei lá, começar a criar uma família, sei lá, isolada do mundo. Você começar um novo mundo, só vocês ali. Uma nova sociedade. Vocês vão criar, uma nova sociedade. Uma nova sociedade vai surgir a mesma necessidade de acreditar em algo maior do que existe ali, do que a matéria que você pode ver, tocar ou sentir. Porque há coisas ainda no mundo que a ciência não consegue explicar. Então sempre haverá a necessidade do ser humano crer em algo maior. Até porque, às vezes, tipo assim, enfim, tirando os ateístas e tal, que não são, enfim, não acreditam no evolucionismo, né? Porque tem algumas pessoas que não... Por exemplo, eu sou agnóstica, né? Pra mim, tanto fez, tanto faz, eu tô ainda ali, né? Descobrindo o mundo. Mas até aqueles que acreditam no evolucionismo, eles acreditam em algo maior, né? O conceito de salvação, por exemplo, não existe pra eles, mas eles ainda assim querem acreditar em algo maior. E, enfim, ouvindo os meninos, eu tava tentando achar algo que linkasse todas essas religiões. E veio na minha cabeça o acreditar em um plano além. Porque até a religião, por exemplo, o budismo, enfim, religiões hinduísmo, indianas, que acreditam em reencarnações, elas não acreditam em reencarnação na hora. Até porque, tipo, não faria sentido. Vamos supor, morre 50 pessoas hoje e nasce 50 mais, tipo, direto. O número não bate, né? As pesquisas não batem nesse sentido. Ou seja, elas esperam, e eles falam isso, que elas esperam em um plano, a alma espera em um plano além, sabe? Então todos têm um plano, no entanto que a vida após a morte
tem um plano. No entanto que, por exemplo, mitologia nórdica. A mitologia nórdica são divididas em reinos, né? E nesses reinos tem Voltaire, que seria o reino dos mortos. E as Valquírias, que são as guerreiras, enfim, eu não vou saber o nome direito aqui. Mas as Valquírias servem a Odin. E elas pegam os guerreiros que morrem em vida, que morreram de forma boa, que lutaram de verdade, e eles viram guerreiros de Odin após a morte. Mas ainda assim tem um plano além, tem o reino dos mortos. E isso também a gente vai pra religião, mitologia grega. Que também mitologia nórdica e mitologia grega estão ali, sabe? A mitologia grega, ela é dividida em três divisões, sabe? Que são 3 divisões maiores. Que no caso os céus ficam com Zeus, o mar fica com Poseidon, e o reino, o inferno, né? A gente conhece muito como o inferno, o reino dos mortos, fica com Odin, ó. Corta. Com Hades. O reino dos mortos fica com Hades. E lá na parte de Hades, a maioria das almas ficam perambulando por ali, tipo, em um outro estado, sabe? Mortas, mas no reino dos mortos. Só que, se você pegar pra analisar, na história de muitos livros, se você, tipo, pra quem gosta de estudar mitologia grega, lá no reino de Hades, onde ele fica, né, onde tem o Cérebro, enfim, que é tudo, tipo, meio que a porta, né, onde você consegue, em algumas histórias você consegue, tipo, atravessar, voltar à vida, né? Como se fosse um purgatório, né? E aí, tem até uma história de um casal que eles querem voltar pra vida e tal, e aí quando eles tentam, um acaba ficando preso, enfim, é mó rolê. Mas, ele tem um lago, um lago que fica ao redor dele, e lá ficam almas, almas que caem lá, ou que, enfim, de alguma forma vão para lá, elas ficam gritando e em total desespero, e não se sabe o que acontece com elas, só que só se ouve gritos das almas, né, pedindo por ajuda, pedindo por socorro. E, querendo ou não, elas estão em um outro plano que não é explicado, mas estão em um outro plano. No entanto que, por exemplo, a gente vê naquele filme Viva. Aquele filme Viva eu estudei bastante, né? Eu fui atrás, assim, achei muito legal. E realmente explica bastante sobre o que os mexicanos acreditam, né? Porque, por exemplo, todo mundo ouve falar sobre o Dia dos Mortos, mas ninguém sabe o que realmente significa. E lá fica bem explicadinho, assim, de uma forma bem simples. Eles acreditam que quando elas morrem, elas vão também pro reino dos mortos, sabe? Um outro plano. E nesse plano, as pessoas que são lembradas, né, elas ficam vivas lá perambulando, e se você coloca uma foto de alguém, ou seja, se você lembra dela, não nesse sentido, por exemplo, eu não conheci meu bisavô, mas se eu colocasse uma foto do meu bisavô, ele continuaria vivo lá, mesmo não tendo ninguém em vida que se lembre da existência dele. E isso até quando eu coloco a foto dele. A partir do momento que eu não ponho a foto dele, ele só vai estar vivo porque ele é lembrado por alguém que ainda está em vida. Mas a partir do momento que todas as pessoas esquecem que ele existe, ele desaparece, ele some. Só que isso nem lá é explicado. Não é explicado, e nem a própria religião, eu fui atrás, né, mexicana, consegue explicar. Eles vão deixam de existir, né, na cabeça deles deixam de existir. Mas eles não sabem explicar se, tipo, deixa de existir ou vai pra um outro plano. Então, acho que todas, querendo ou não, vão nesse link, sabe? Se você pesquisar qualquer religião, elas têm algo que elas não conseguem explicar, até a reencarnação. Como a reencarnação não é direta, ainda tem um plano além da Terra que fica, sabe? Que tem esse tempo de espera. Então eu acho muito legal que, embora os conceitos de como você vai ser salvo, o que vai acontecer com você depois da morte, são diferentes, ao mesmo tempo todas têm algo similar. Algo que linka todas elas. Vocês concordam comigo? Sim. E outra coisa, né? É aquela questão que você estava falando dos links. A religião grega e a mexicana são religiões totalmente diferentes, povos diferentes e épocas diferentes também. Só que mesmo assim tem coisas comuns. Então, tipo, eu acho mesmo naquela questão de ser uma religião que ela são totalmente diferentes, povos diferentes, épocas diferentes. Só que vem de uma mesma raiz. Por incrível que pareça, a necessidade do ser humano de acreditar em algo maior acabou, né, fazendo essas ligações entre as religiões. Nem precisa ser religião. Pessoa que acredita no Big Bang é algo maior. Sim. Não tem como você explicar o acontecimento do Big Bang. E tem muita gente que fala, né, que pra quem é ateu, quem é mais evolucionismo, né, pra quem acredita no evolucionismo, que muitos
não só cristãos, mas muitas pessoas dizem que para você crer no evolucionismo, você tem que ter muito mais fé do que acreditar num Deus. Porque muitas das vezes a gente, buscando na história, a gente acha muitas, não provas, porque não tem como provar cientificamente Deus, até mesmo por uma questão de hipocrisia, né? Que eu tava vendo um podcast, por exemplo, e lá falava que se a gente pudesse provar Deus no método científico, ele não seria Deus, porque Deus, ele é fora do espaço, do tempo, ele é onipotente, presente, onisciente, e ele não caberia no método científico. Então, se a gente comprovasse, logo Deus não existiria. Então, assim, é algo muito vago a gente tentar julgar, falar que não tem fé, ou então você precisa de... Mas, enfim, o evolucionismo, ele acredita que tudo surgiu de uma explosão, por exemplo, na questão do Big Bang. Outros acreditam que foi evoluindo de uma cianobactéria, mas sempre vai ter a pergunta do que veio antes, né? E por isso que o ser humano criou a religião, para explicar que tudo que veio foi alguém que criou. Então, e venhamos e convenhamos, se tudo fosse explicado por método científico, não existiria religião, não existiria religião alguma. Porque tudo que está na matéria não tem como se autocriar, porque é que nem aquela questão dos experimentos que a gente aprende, né, na escola, em ciências. Se a gente deixar uma roupa suja num canto, eu não lembro do nome do cientista agora, mas o experimento ficou muito famoso, que é a questão de você deixar uma roupa suja no canto da casa. Lá não vai surgir ratos, lá não vai surgir baratas, mas a sujeira vai atrair baratas. Então, a barata não surgiu do nada, ela veio por conta do resto de comida, de sujeira. Então, essa é a questão de vir algo antes, né? Então, nada se cria do nada. É que nem a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nesse momento aí, me interromperam, não deixaram falar sobre evolucionismo. Então, porque falaram que ia fugir do tema, então infelizmente vocês vão ficar sem essa parte aí, porque, né, agradece aí a ser humana que falou que não era pra entrar nesse debate, parabéns, aí estragou o podcast. Mas é isso aí, mano, é isso aí, infelizmente aí não vai ter esse debate, parabéns aí, e fiquem com esse clipe maravilhoso. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Emily Keiko, acho que a maioria já me conhece. A gente tá aqui pra gravar o nosso primeiro episódio do podcast. A gente vai falar sobre o conceito de salvação e falar sobre algumas religiões e o que elas acreditam sobre esse conceito geral. Do meu lado direito a gente tem o Luiz. Boa tarde, gente, tudo bem? E do meu lado esquerdo a gente tem o Vitor Matheus. Boa tarde, pessoal. E atrás a gente tem o Cleiton, que é o nosso cameraman. Em algum lugar da tela vai estar aparecendo o Cleiton por aí. E ele tá aí auxiliando na câmera, né? Agora, do meu lado esquerdo, de novo, o Vitor Matheus vai falar um pouco sobre o conceito de salvação. Bom, Não, é que eu esqueci. Vamos lá. Não, a gente pode. Não. Eu posso ler, teoricamente, né? Pode. O conceito de salvação se refere à salvação da alma, pela qual a alma se livraria de uma ameaça que ela espera depois da morte. Então, é aquele conceito de vida após a morte, quando a pessoa morre, ela espera algo, né, além da vida, e que ela vai, meio que sair desse sofrimento, da terra e esperar algo melhor depois da morte dela. Basicamente isso. Só um detalhe. O Cleiton, você tirou o microfone. Pra concluir, porque o nosso tempo também já tá acabando, né, galera? O conceito de salvação no geral, a gente pode observar e falar um pouquinho sobre cada religião, que muitas acreditam que vai de ações boas, ou acreditam que, independente de tudo, você vai ressurgir em uma nova vida, seja uma vida humana ou uma vida, por exemplo, religiões de outros países mais... Acredito que alguns países... Eu não lembro, acho que na África que se localiza, não? O quê? Por exemplo, da Moana.
Países como se fosse Tropicais. Enfim, alguns países não tropicais. tropicais. Alguns países, eles acreditam que, por exemplo, poderia ressurgir em animais. Então, nessa questão, a gente pode ver diferentes formas de salvação. Então, ressurreição, que, querendo ou não, não é uma salvação exatamente, mas é uma forma de uma nova vida, né? Uma nova oportunidade. Em outras religiões, você tem ações boas vão te levar para um lugar bom, ou ações ruins vão te levar para um lugar ruim. Então, a gente tem essa conclusão, sabe? Todas têm uma forma diferente, mas é isso, a gente tem que respeitar e não ficar debatendo esse debate de religiões, não precisa acontecer, porque é isso. O Cleiton, quis? Santana, acabe com ela!